Glória a Deus. Evangelho de João. Está aí, olha. Palavras do nosso mestre. Na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, vírgula, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora, nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Louvado seja Deus. Nós temos um problema aí fora, irmão. Está funcionando só uma fase, está afetando um pouco aqui. Mas vamos ficar conectados no Espírito, amém? Ligados naquilo que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, essas palavras que Jesus pronunciou foram palavras direcionadas aos seus discípulos. Um momento em que Jesus estava preparando eles para aquilo que ele haveria de enfrentar. As Escrituras, o elo escriturístico do Antigo Testamento, estava girando em torno da vida de Jesus. Era como um ponteiro no relógio, que caminhava, em uma caminhada sem volta, para que tudo se cumprisse nele. E aqui está o poder da palavra operante no nosso Jesus. Por quê? Porque toda Escritura nele se cumpriu. Quem pode glorificar a Ele por isso? Então Jesus sabia que era necessário Ele preparar os seus discípulos. Nós sabemos que ninguém, quando está passando por momentos difíceis, momentos de aflição, quando está a situação cheia de incerteza, ninguém quer dar notícia ruim, é ou não é verdade? A gente olha e diz, nossa, mas a pessoa já está passando isso, né? Já está acontecendo isso comigo, já está acontecendo isso com a minha família, já está atravessando uma situação que não é nada fácil, e eu vou ter que dar uma notícia dessa. As pessoas ficam apreensivas em dar notícias que não são boas. E de fato, é uma decisão difícil dar esse tipo de notícia. Então Jesus, ele vem preparando os seus discípulos. Ele vai preparando. Ele sabe que ele não podia chegar de forma bruta e dar a notícia das quais eles precisavam ouvir, daquilo que o mestre iria atravessar.
Então Jesus foi preparando, porque ele conhecia a estrutura de cada um dos seus discípulos. Eram 12 que caminhavam com ele, e ele sabia a característica de cada um. Ele sabia como cada um se portava. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a você que Jesus te conhece muito bem. Jesus conhece a sua estrutura. O Senhor sabe quais são os seus limites. Então, é por isso que Ele tem o cuidado de nos preparar. É por isso que Ele tem o cuidado de nos alertar. Quando coisas e situações difíceis que vamos enfrentar, Ele nos prepara. Ele procura nos alertar. Ele procura nos avisar. É por isso que a palavra de Deus é um livro atualizado, sempre, sempre. Tudo que gira em torno da humanidade já está escrito aqui. Não há nada que ocorreu, que ocorre hoje, que irá ocorrer no futuro, que não esteja aqui. Por isso podemos glorificar a Deus. Porque a igreja nunca é pega desprevenida. Fica se quiser ficar, mas tudo já está aqui, ó, escrito e registrado. Você pode glorificar a Ele por isso? Então, esse é o critério de Deus. Ele já deixou tudo aqui, olha. Tudo está aqui escrito. O GPS dos céus. O mapa que indica todas as coisas. Então Jesus está ali tendo cuidado de anunciar, falar, orientar. E aqui no versículo 20 que nós lemos, Jesus começa a falar de um tempo difícil. Diga comigo, tempo difícil. Qual é o propósito que Deus permite a gente passar por essas situações? Deus permite porque Ele quer que nós venhamos crescer. Crescer em fé, crescer em maturidade, crescer em experiência com Ele. Nós observamos o Antigo Testamento, quantas coisas sucederam ao povo de Deus, aos profetas, aos patriarcas, aqueles que permaneceram fiel. Vamos para o Novo Testamento, encontramos a mesma situação. Ora, Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Ele impediu que os leões tragassem a Daniel. Ele não impediu daqueles 3 jovens entrar na fornalha aquecida 7 vezes mais. Eles foram lançados, mas quando eles foram lançados, o Senhor já estava lá. E nada aconteceu com aqueles jovens. São 2 exemplos de muitos exemplos que poderíamos dar. Ou seja, diga comigo, Deus não impede de eu passar por lutas, adversidades, problemas e tantas coisas que enfrentamos. Deus não impede, só que tem uma coisa, Ele passa com a gente. Ele está conosco, aleluia. E Ele impede aquilo que vem para querer nos tragar, de nos atingir. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele por isso? Então Jesus falou a eles, na verdade, vos digo que é um momento de choro, é um momento de lamento, é um momento adverso. O mundo, quando Jesus fala que o mundo irá se alegrar, Ele estava se referindo ao mundo espiritual da maldade. As ações do mundo espiritual que iria se dar naquele momento. Os discípulos iriam chorar, iriam lamentar, iriam enfrentar um tempo adverso, difícil. E Jesus disse, vós estarei triste. No entanto, olha como o versículo termina. O versículo não termina aqui. Vós estarei triste, ponto final. Não. Você já ouviu aquele ditado que diz que tem pessoas que gostam de ficar
rindo da desgraça alheia. Era mais ou menos isso. O mundo espiritual estavam zombando. Vamos acabar com os discípulos dele. Vamos pôr fim a tudo isso. O mundo espiritual estava se movendo e traçando um plano de destruição. Mas o versículo não termina aqui. E vós estarei triste. Tem uma vírgula aqui. Olha o que o mestre está dizendo. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Se eu fosse você, eu levantava a mão e glorificava a Deus. Sabe por quê? O mundo espiritual pode tramar contra você, contra nós. Pode planejar a nossa destruição. Pode planejar a nossa derrota. Pode fazer planos para intentar contra nós. Só que tem uma coisa, a gente pode até ficar triste quando recebemos notícias ruins, a gente pode até ficar lamentando e até chorar, mas tem uma coisa, todo esse lamento, toda essa tristeza, toda esta lágrima, olha o que Jesus está falando conosco, vai se converter em alegria, vai se converter em alegria. Se a tristeza está rondando o seu coração, se ela está aí querendo permanecer, saiba de uma coisa, deixa ela aí. Diga assim, pode ficar aqui. Fala, pode falar. Pode ficar aqui, tristeza. Fica aqui, tristeza. Sabe por quê? Porque ela vai se converter. No que ela vai se converter, pastor? Em alegria. Então deixa ela aí. Não deixe se influenciar por ela. Não. Uma coisa é ela estar aí, outra coisa é você deixar se influenciar por ela. Não é isso. Ela está aí porque Deus tem um plano com essa tristeza. Qual é o plano de Deus com essa tristeza, pastor? Converter ela em alegria. E aí quando você procurar tristeza, não tem mais. É só alegria. É só alegria. Levante a sua mão e adore a Ele. Aleluia. Ele vai converter. É a promessa que Ele fez aos seus discípulos. Olha, essa tristeza vai se converter em alegria. Aí Jesus usa um exemplo extraordinário. A mulher, quando está grávida. Toda mulher, pelo menos a grande maioria delas, tem dois grandes sonhos. Casar, primeiro sonho. E ser mãe. Então, a mulher, mesmo sabendo de tudo que ela vai enfrentar, quando ela descobre que está grávida, é alegria naquele momento, sim ou não? Alegria, vou ser mãe, que bênção. Mas ela sabe que virá 9 meses de calvário, sim ou não? Hein, irmãs? Virá 9 meses de calvário. Virá meses que se seguirão com a mudança do corpo dela, né? A criança sendo gerada, desconforto, né? Tantas coisas que vão vir. No entanto, tudo que ela enfrenta naqueles meses, que não é fácil, dor, desconforto, mudança no corpo, tudo aquilo pode gerar até tristeza. E o momento do parto, um momento que causa apreensão na mulher, mas quando ela agora recebe em seus braços aquela criança que foi gerada e que nasce, ela não se lembra mais daquela aflição, ela se alegra porque gerou uma vida. Ali está a herança bendita do Senhor para ela, ali está o fruto bendito do seu ventre, aleluia. E aqueles meses de luta, aflição, não lembra mais, vamos se alegrar, está aqui a bênção, amém? É assim que vai ser com você. Você crê? Então, se prepare, o Senhor está trabalhando para converter essa tristeza. Amém?
Olha, os discípulos, irmãos, o versículo 23, Jesus fala assim para eles, e naquele dia nada me perguntareis. Se é uma coisa que os discípulos ficavam fazendo sempre, é perguntando, sempre perguntando. Mestre, isso, e essa parábola? O que significa isso? O que o senhor está querendo dizer? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor deixou de fazer? Eles sempre estavam perguntando. Sempre. Parece a gente, né? A gente muitas vezes nos portamos assim. Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, porque o Senhor está permitindo isso, porque eu tenho que passar por aquilo, porquê disso, porquê daquilo, a gente sempre está perguntando. E quando Deus não responde nada, a gente fica impaciente, ou não é verdade? A gente fica lá impaciente, Deus só não está falando comigo. Como não? Ele está falando aqui agora, amém? Ele está falando, amém, igreja? E Jesus era paciente. Aí ele diz agora, naquele dia, vocês não vão mais me perguntar mais nada. Não vai ter mais pergunta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque olha que palavra tremenda ele diz aqui em seguida. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dar. Olha, Jesus fala o seguinte, olha, chega de interrogação. Agora é o momento de vocês se posicionar para pedir. Tem coisas extraordinárias que o Pai vai liberar para a vida de vocês. Então, o que você tem que fazer? Peça. Até agora vocês não pediram nada. Pode pedir, porque eu garanto, o meu Pai vai conceder a você. E Jesus fala aqui no verso 24, até agora vocês não pediram nada. Peça. Vocês vão receber. Peça, para que se cumpra o vosso gozo. Quem sabe naquele momento, eu não sei, mas naquele momento, vou conjecturar aqui, de repente os discípulos começaram a fechar os olhos e começaram a pedir. Se é para pedir, então vamos pedir. Vamos pedir ao Pai, vamos pedir para que Ele nos guarde nesse momento de dificuldade, de adversidade. Vamos pedir para que Ele cumpra o plano perfeito em nossa vida. Irmãos, eu tenho convicção que Deus deu uma resposta aos discípulos à altura do nome dEle. Sabe por quê? É bem verdade que todos eles morreram e somente João morreu de velhice, né? De causas naturais, vamos assim dizer. Os demais, todos se tornaram mártir. Foram mártir. Morreram pela causa de Cristo. Morreram debaixo de perseguição. Só que antes de chegar esse tempo, antes deles partirem, antes de viverem a perseguição que levou eles à morte, eles viveram o melhor de Deus para a vida deles. Eles viveram o extraordinário, igreja. Eles se tornaram homens preeminentes. O mundo inteiro hoje, o mundo inteiro cristão, fala de João, fala de Pedro, fala de Tiago, fala de quem mais? Fala de André, fala de quem mais? Me ajuda aí. Fala de Lucas, hein? Fala de Marcos. O mundo inteiro fala o nome deles, prega o que eles deixaram escrito aqui, olha, que as palavras de Jesus, que Jesus disse a eles. Olha que coisa extraordinária, está aqui, olha, a Bíblia Sagrada. Aí a gente pega lá, começa o Novo Testamento com o nome de quem? Mateus. Quem pode dar um glória aí? Depois Marcos. Quem pode adorar o Senhor? Depois Lucas. Quem pode glorificar? Depois João. Quem pode adorar? E depois vem Pedro, Tiago, Judas. Amém? Pergunta para quem está ao teu lado, você conhece eles?
Já viu alguma foto dele? Viu algumas fotos deles reunidos lá? Não. Mas você está aqui, ouvindo falar deles. E aqui está escrito sobre eles os feitos, aquilo que eles se tornaram em Deus. E nós cremos por esta fé poderosa que o Senhor gerou em nós. E aí essa fé nos remete a uma coisa, igreja. Um dia, eu e você vamos conhecê-los. Sim, vamos abraçá-los. Eles nos abraçarão. Sabe o que eles vão dizer para nós? Fique em pé no seu lugar. Segura isso aí. Sabe o que eles vão dizer para nós, igreja? Olha, vocês pensam que nós fomos importantes? Não. O mais importante é vocês. Porque tudo que está aqui é pela igreja. É por causa da igreja. É para a igreja. É para a noiva. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Ela é mais importante do que João, do que Pedro, do que Tiago, do que Marcos, do que Mateus. Mais importante. Sabia disso? Sabe por quê? Porque eu e você somos a noiva do Cordeiro. Sabe por quê? Porque eles foram instrumentos de Deus. Caminharam com o Mestre para cumprir um propósito. E eles cumpriram a parte deles. Então, eles viveram o extraordinário. Eles viveram, à medida que eles foram tendo experiência com Deus, e que eles ouviram essas palavras de Jesus, falando, a tristeza vai se converter em alegria. Eles viveram isso. Lá, quem sabe, ainda no cenáculo, só 120 crentes reunidos. Tinha, quando Jesus partiu, tinha quase 600. Quase 600. Mas só perseveraram 120. E aí, no dia que o Espírito Santo veio e desceu, e encheu toda a casa, que dia extraordinário foi aquele. Naquele dia, a igreja passou a ter 3.120. Quem pode levantar a mão e adorar? Eu fico imaginando eles dizendo um para o outro, olha quantas almas, quantas vidas, quantas pessoas. Irmãos, a igreja em Jerusalém se tornou uma igreja poderosa. Antes de vir a perseguição, e a perseguição só veio porque eles se acomodaram. Mas a igreja em Jerusalém, ela conquistou o respeito de toda a sociedade da época. A igreja em Jerusalém, ela exerceu um papel extraordinário. Pensa, o Espírito Santo se movendo a tal ponto de que em Jerusalém só passou a ter crente. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele por isso? Eu estou falando de milhões de habitantes. Você sabe o que é isso? Milhões de habitantes louvando, adorando, glorificando. Tudo era de todos. Não tinha individualismo. Não tinha nada disso. Tudo era de todos. E tudo que eles vendiam, eles depositavam aos pés dos apóstolos. Irmão, os apóstolos administraram grandes riquezas. Grandes recursos vieram para a mão dos apóstolos. Vieram para a mão de Pedro, de João. Vieram para a mão daqueles que caminharam com Jesus. Eles olhavam aquilo, olha, bem que o mestre falou. Oh, como o nosso mestre é fiel, como Jesus é fiel. Ele falou e ele cumpriu.
Você também vai dizer isso, amém? Você vai levantar a sua mão e dizer: tudo que Jesus está falando para mim, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E a tristeza vai se converter em quê? Em alegria. Quantos entenderam o que o Senhor falou nessa noite? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e começa nesse momento a agradecer a Ele por esta palavra poderosa, liberada a nós. Aleluia. Senhor, neste momento eu oro, debaixo do poder desta palavra liberada a nós, que Tu possas alcançar agora cada coração, debaixo do poder desta palavra, e saber que a nossa vitória já está garantida, em saber que o momento pode ser de luta, de adversidade, de tribulação, quem sabe de perseguição. Ó Senhor, o momento pode ser um momento que não gostaríamos de estar vivendo ou inserido nele, mas o Senhor, debaixo desta palavra e aqui nesse altar, o Senhor está dizendo: esse momento que representa tristeza vai se converter em alegria. Erebácia daia comanácia. Comece agora a colocar diante do Senhor toda essa situação. Comece a colocar diante do Mestre, porque Ele garante que a presença dEle é permanente. Ele garante que a presença dEle é permanente. Ele está conosco através do Seu Espírito Santo que nos foi dado. Jesus, sabe qual foi o tempo de aflição e luta de Jesus? Nós encontramos relato do profeta Isaías, das suas características, daquilo que ele enfrentou. E de fato 30 anos ele viveu no anonimato. Não há registro bíblico daquilo que Jesus possa ter enfrentado naqueles 30 anos. Mas um dos momentos mais difíceis que ele enfrentou foi o fato de participar da aflição de sua mãe Maria, porque José faleceu. José faleceu muito jovem. E Jesus teve que cuidar da sua mãe. E agora, pensa. Os dias se passavam, os anos se passavam. E Jesus tinha uma missão para cumprir. Ele tinha que cumprir o propósito do Pai. E ele cumpriu o propósito do Pai. E à medida que Jesus iniciou o seu ministério, um ministério de 3 anos que revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. E após aquele período de 3 anos, já se encerrando, ele enfrenta uma semana de uma turbulência terrível. Era necessário, não seria fácil, e ele sabia disso, que na oração do Getsemane, ele orou, ele pediu: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, porque afinal, para isso eu vim ao mundo. Ele passou, ele recebeu 40 chibatadas, em 3 turnos, dos quais rasgou todo o seu corpo, se dilacerou. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, deram uma cana como cedro, zombaram, cuspiram, humilharam nosso Jesus, deram uma cruz mais pesada do que ele podia levar, e o seu corpo já todo dilacerado,
dores intensas, ainda ter que carregar uma cruz. Mas Deus preparou alguém para ajudar Jesus a carregar a cruz. E Jesus, lá no alto, ele pôde dizer: Pai, está consumado. Aleluia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vitorioso, triunfante. Canácia da Bacanarai. Aleluia. E agora, ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, igreja. Ele triunfou, ele nos deu um reino. Nós temos um reino, que somos herdeiros deste reino. Então levante a sua mão e adore a Ele, porque Ele é fiel. Obrigado, Jesus, por esta palavra.